Um menino percebeu uma coisa estranha. De repente, 16 helicópteros apareceram no céu, deixando 16 listras no céu. O som do motor estava muito alto. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Havia uma luz incomum no céu. O avião parecia estar fugindo dele. Todo mundo sabia o que era essa coisa. Esse era um meteorito caindo. Todas as notícias diziam que este meteorito não causou danos à Terra. Normalmente eles explodiriam no ar por si próprios. Alguns apenas cairiam no mar. Então, não muito depois, o telefone de repente emitiu um som incomum. Ele abriu para ver. Era a chamada de Agência de Segurança Nacional do ZUS. O homem atendeu o telefone. Do outro lado da linha estava a voz de um robô, relatando seu nome e os nomes de sua esposa e filhos. No telefone, disse: "Vocês foram escolhidos, escondam-se rapidamente em algum lugar. Por favor, preparem-se bem." Ele apenas olhou, ninguém ao seu redor estava atendendo ao telefone. Parecia que era só ele quem foi escolhido. O homem rapidamente trouxe seu filho para casa. No momento, sua esposa estava ajudando um vizinho a assistir ao noticiário ao vivo. No noticiário, foi dito que o meteorito havia caído no mar. O mar estava calmo. Todos estavam calmos, seus quartos foram naturalmente barulhentos. O homem irrompeu porta afora. Viu um bando de pássaros, sussurrando voando à distância. Quando ele voltou para seu quarto, na televisão transmitida para uma tela onde apareceu o ataque. Esses minúsculos meteoritos não caíram no mar, mas foram desviados para o centro da Flórida. A velocidade atingiu mais de 2.000 quilômetros. Em um piscar de olhos, a cidade inteira foi destruída. Todo mundo estava perplexo. Nesse momento, o telefone do homem recebeu uma ligação do Departamento de Segurança Nacional. Você, sua esposa e filhos, às 9h45 desta noite, devem chegar à base aérea. Com base no código de digitalização enviado, eles alcançaram rapidamente a área do esconderijo. Os vizinhos perguntaram por que não tinham. O homem não teve resposta. Todos saíram rapidamente para voltar para casa. O homem não teve tempo para pensar muito. Ele com a esposa e os filhos fizeram as malas rapidamente. Trouxe as coisas de que filho precisava. Antes do pôr do sol, o céu escurecia gradualmente. Assim que ele olhou para cima, uma grande nuvem vermelha cobriu o céu como se estivesse queimando o céu. O homem não tinha ido muito longe, quando os vizinhos o pararam. Eles perguntaram se ele poderia salvá-los, porque no noticiário, em 48 horas, o maior meteorito cairia, destruindo todo o planeta. O homem não sabia o que poderia fazer. Ele mesmo não conhecia a situação. Uma mulher correu ruidosamente. Parou o carro do homem. Ela chorou e implorou para que ele salvasse sua filha. O homem disse a ela para ficar longe. Ela não foi, batendo no carro do homem. Todas as crianças choravam. O homem só conseguiu pisar no acelerador e sair. Sua esposa perguntou a ele o que ele estava fazendo. O homem disse na ligação, deixou claro que apenas uma família de 3 pessoas podia ir para a área de refúgio. A cidade estava presa no trânsito, dirigindo continuamente por mais de 10 quilômetros. Às 21 horas conseguiram chegar à base aérea. Inesperadamente houve mais tráfego cá. Eles saíram diretamente do carro. Correram em direção ao quartel-general da Força Aérea. Todos eles são escolhidos? Não. Essas pessoas poderiam, após a destruição da Terra, ajudar a sociedade a se recuperar rapidamente. Por exemplo, médico, biólogo, fazendeiro, etc. Toda a família do protagonista foi escolhida porque ele era um engenheiro estrutural. O que no filme afirma claramente que foi absolutamente impossível não ser escolhido. O fim do mundo estava chegando. Todos levantaram as mãos em pânico para obter o consentimento dos militares, mas soldados armados estavam bloqueando a base aérea. Eles só permitiram a passagem do escolhido. O protagonista tentou avançar. Abriu o código de varredura seguro enviado a ele pela Agência de Segurança Nacional. Depois de escanear, eles foram passados. Finalmente, ele trouxe sua esposa e filhos entrar. Mas eles passam por uma porta, que não se sentiram seguros. 3 pessoas tiveram que colocar a pulseira para poderem provar que foram as escolhidas para viver. Os soldados pediram que jogassem fora todos os seus pertences. A família inteira só poderia colocar todos os seus pertences em uma pequena bolsa. Eles tiveram que seguir. Neste momento, o protagonista descobriu que o que o filho precisava foi deixado fora do carro. Restavam apenas 15 minutos. Ele disse à esposa e ao filho para entrarem no avião primeiro. Ele correu freneticamente de volta para pegar o remédio. Sua esposa estava muito preocupada. Queria encontrar soldados para perguntar a situação. Era melhor não perguntar.
Assim que o soldado soube que seu filho estava doente, seu rosto mudou. Eles imediatamente trouxeram ela e seu filho na frente de seus superiores. Aconteceu que pessoas doentes não poderiam embarcar no avião. Eles tinham que garantir que os humanos do futuro seriam mais férteis. O filho foi expulso. A esposa estava muito assustada. Ela implorou dolorosamente: se os membros da sua família não puderem entrar no avião, o que você fará? O general disse: meus familiares não foram selecionados. No final, a heroína e seu filho foram levados para fora. Neste momento, todos os telefones estavam offline. Ela perdeu contato com o marido. O protagonista pegou o remédio e procurou em todos os lugares, mas não conseguiu encontrar sua esposa e filho. Ele procurou por eles com pressa. Nesse momento, as pessoas de fora que não conseguiam entrar ficavam cada vez mais agitadas. Logo houve violência. Eles destruíram a linha do exército, correram para o campo de aviação. O grupo de pessoas até carregava armas. Eles miraram nos soldados que abriram fogo. Derrubaram o soldado que reabastecia o avião. A bala atingiu o combustível. A família do protagonista não tinha permissão para embarcar no avião, considerando uma sorte. O protagonista saiu correndo da base. No carro, ele descobriu que sua esposa deixou um lembrete, dizendo que o encontraria na área de assembleia, porque ela não esperou por ele no carro. Descobriu-se que seu filho estava doente naquela época. Ela levou o filho para encontrar remédios. Ela estava no supermercado neste momento. Não havia mais operador de caixa lá. Todo mundo estava roubando comida. Ela teve dificuldade em encontrar o remédio. Muitas pessoas correram para o supermercado com armas. Começaram a atirar nas pessoas. A mulher estava extremamente assustada. Ela protegeu seu filho, saindo lentamente. Um homem a viu. Felizmente ele não atirou neles, mas disse a ela para sair rapidamente. Ela e seu filho saíram correndo do supermercado. Eles imploraram a um casal que os levasse para passear e eles concordaram. No início, o casal parecia ser gentil. Eles deram comida ao menino, mas eles descobriram o que ela usando no braço. Sabia que ela era uma despachante da Força Aérea e receberia autorização especial para um esconderijo seguro. Eles mostraram uma expressão cruel. O homem que parou o carro de repente pegou a heroína e tirou a fita de mão em seu braço. Em seguida, levaram seu filho embora. Aconteceu que eles não tinham filhos, então queriam roubar o filho de outras pessoas para aumentar suas chances de sobrevivência. A heroína gritou e correu atrás deles. Ela queria parar o carro, mas ninguém parava. Ela foi para um lado e para outro chorando de dor. O fim do mundo estava chegando, as pessoas se tornaram más. Ela estava na estrada por muito tempo. Finalmente alguém gentil o suficiente para usar o carro novamente. Eles a levaram para o aeroporto. E o casal que roubou seu filho não teve permissão para entrar na base. Na frente dos soldados, suas identidades foram reveladas. Eles foram então levados embora. O menino teve a sorte de ser levado à área de tratamento pelo médico. Neste momento, a heroína chegou ao aeroporto. Sob a orientação da equipe, ela encontrou seu filho na área de tratamento. Mãe e filho se abraçaram com força e choraram um pouco. Depois disso, o gentil soldado até deu a eles o remédio preparado. E até os levou de carro do exército para a casa de seu pai. Foi no dia seguinte quando ela chegou. Seu marido também estava cá esperando por ela. Sua família finalmente conseguiu se reunir. Estranhamente, havia um ferimento no rosto do protagonista. Ninguém sabia o que ele havia passado. Ele também não disse. Eles então continuaram sua fuga do apocalipse. Este era o último dia da humanidade. O céu não estava mais azul, tornou-se vermelho sangue. Eles não podiam ficar mais. Eles decidiram ir para o aeroporto próximo, para ver se alguém estava disposto a ajudá-los, tirá-los de lá. Pelo que souberam, a base de refugiados americanos foi arranjada lá, mas este velho não queria ir com eles. Ele disse que estava velho e queria ficar nesta casa e não queria ir a lugar nenhum. Ele também queria ficar cá para passar seus últimos dias. A filha dela o aconselhou, mas sem sucesso. Ela teve que ir com o marido e o filho. Se um meteoro do tamanho de um campo de futebol se espatifasse na Terra, o poder que ele criaria poderia ser igual ao de uma bomba. Destruiria tudo em um raio de milhares de quilômetros, e criaria fumaça e terremotos de fogo. Se um asteroide com 14 quilômetros de diâmetro atingisse a Terra, toda a superfície da Terra seria destruída. A fumaça poderia ter até 300 metros de altura. A temperatura subiria para 900 graus com o vento. A velocidade do vento seria mais rápida que o som. Em algumas horas, tudo estaria queimado. No final, 75% das criaturas seriam mortas pelo fogo. Os Estados Unidos enviaram as pessoas necessárias para o refúgio. A família inteira decidiu ir para o aeroporto.
na estrada estava preso no trânsito. Neste ponto, o aviso soou. Havia um número pequeno meteorito voando para a região norte. O protagonista e a heroína trocaram um olhar. Foi esse o seu lugar? Assim que o aviso terminou, o granizo começou a cair. Incontáveis carros bateram uns nos outros e explodiram. Alguém foi atingido até a morte. O protagonista rapidamente dirigiu embora. A chuva de lava estava ficando cada vez mais frequente, caindo por toda parte, sem dar sinais de parar. Como se Deus estivesse punindo o homem, o protagonista dirigiu para a floresta. Finalmente encontrou um lugar para se esconder. À noite, a chuva de lava parou. Eles rapidamente saíram correndo. Lá fora, não houve sobreviventes. Havia apenas vestígios de sangue. Algumas horas depois, eles chegaram ao aeroporto. Não era mais visível lá. Dirigiu para dentro. Não havia mais aviões na estrada. De repente, eles viram o último avião prestes a decolar. O protagonista não parou. Ele dirigiu até lá. Queria dirigir para o avião. Finalmente, no último momento, o avião parou. A equipe do avião o chamou de louco. O protagonista implorou para ele deixá-los ir com ele. Ele disse que o avião estava cheio. O protagonista disse que poderia deixar sua esposa e seu filho embarcarem. A equipe concordou, mas a heroína discordou. Depois de um tempo de discussão, a equipe finalmente amoleceu. Ele deixou toda a família entrar no avião. As 3 pessoas no avião estavam descansando. Depois de ter um sono, o medo se foi. Quando eles acordaram, já era de manhã. E o avião também alcançou aquela ilha. Lá ainda estavam azuis e verdes. E água também. Tudo ainda estava muito tranquilo. O avião tremeu violentamente de repente. O exterior começou a ficar vermelho. O avião começou a perder o controle, caindo em um estado de perda de controle. O capitão usou todos os meios, tentou controlar o avião para pousar. Finalmente atingiu o penhasco diretamente. Depois de bater no penhasco, o avião parou. Todos dentro correram para fora para salvar sua vida. O protagonista procurou 2 comissários de bordo. Eles logo foram mortalmente feridos. A respiração fina deixou apenas uma frase: "Vá agora." Ele não respirou mais. O maior meteorito ainda não atingiu a Terra. Todo mundo começou a fugir. Todo o céu estava coberto de fumaça. Eles só podiam cobrir o nariz. No meio do caminho, um veículo do exército parou para ajudá-los a entrar no carro. Para a base. Não conseguiram ver claramente a forma daquele meteorito. Em 1 minuto e 20 segundos, ele cairia na Terra. Eles correram freneticamente para dentro, antes que a porta estivesse prestes a fechar. Eles desceram andar por andar, independentemente da dor no pé ou da dificuldade em respirar. Finalmente chegaram à residência. O meteoro estava prestes a atingir. A família de protagonista rapidamente se abraçou. A terra já era um pedaço de entulho por toda parte. As grandes cidades eram apenas poeira. 9 meses depois, a porta se abriu lentamente. As pessoas lá dentro finalmente podiam ver o sol. Cena diante deles os surpreendeu. Esta ilha também perdeu a cor verde. Não sobrou nada. Todo mundo parecia triste. Como eles deveriam começar de novo? Eles poderiam começar de novo? Foi nesse momento que ouviram o som do motor. Os pássaros ainda estavam vivos. Todos soltaram uma exclamação. Foram lentamente para fora da base. De longe, a terra parecia feridas. Embora a terra tenha muitos ferimentos, a vida sempre encontrou um caminho.